Nós vamos falar hoje sobre a universalidade e a particularidade dos termos. Note que nesse enunciado, todos os homens são mortais. Nós estamos falando de todos os homens, mas nós não estamos falando de todos os mortais. Veja que eu estou falando da totalidade dos homens e eu estou falando apenas de uma parte dos mortais. Por isso que nós falamos que homens é universal e o predicado mortais é particular, justamente porque eu estou numa relação de quantidade, falando da universalidade dos homens e estou falando de uma parte ou da particularidade dos mortais. Está aí então o resultado da expressão que nós usamos em lógica, termos universais e termos particulares e enunciados desse tipo. Agora nós temos aqui nenhum homem é mortal. Quando eu digo nenhum homem é mortal, eu estou me referindo a dois conjuntos, o conjunto dos homens e o conjunto dos mortais, e estou dizendo que não há relação alguma entre o conjunto dos homens e o conjunto dos mortais. Eu estou falando da totalidade dos homens, estou falando da totalidade dos mortais, ou seja, os dois termos são universais, e nesse enunciado eu estou afirmando que essas totalidades elas não estão se relacionando nesse enunciado. Então fica aí universal para homens, universal para mortais. Depois eu tenho o enunciado algum homem é mortal. Notem que nesse enunciado eu estou falando de uma parte dos homens e uma parte dos mortais. Ou seja, dá para notar no desenho que aí está abaixo, a relação que se estabelece é apenas de uma parte dos conjuntos. Então, o termo homem é particular, assim também como o termo mortal é particular. Depois eu tenho alguns homens não são mortais. Notem que nesse enunciado eu estou falando de alguns homens e estou significando que esses alguns homens, eles não pertencem ao conjunto dos mortais. Note que homens aí é particular e mortais é universal. Essa é, então, a designação do sujeito e do predicado. Sujeito homens particular, predicado mortais universal. Agora aqui temos uma dica para você identificar a universalidade ou a particularidade do predicado. Por que do predicado? Porque do sujeito é sempre mais fácil, porque você vai ter todo, você sabe que é universal, você vai ter alguns, você sabe que é particular. Então a dica é para você identificar o predicado. E a dica é o seguinte: quando você tem um enunciado afirmativo, dentro dessas premissas que são consideradas simples, né, você tem um predicado particular. Quando o enunciado é negativo, o predicado sempre será universal. Olha aí, no primeiro exemplo, enunciado afirmativo, predicado particular. Todo homem é mortal. Vimos anteriormente que eu estou falando de uma parte dos mortais. Quando eu digo também alguns homens são mortais, nesse segundo exemplo, também estou falando de uma parte dos mortais. E nos enunciados negativos, o predicado ele é sempre universal. Olha aí, nenhum homem é mortal, vimos ali atrás, e alguns homens não são mortais. Essa é a primeira dica. Agora, temos aqui uma segunda observação sobre premissas. Até agora nós vimos universalidade e particularidade de termos, sujeito e predicado. Mas é possível nós também falarmos da universalidade e da particularidade da premissa toda. E quando é que eu sei que uma premissa é universal? É só você olhar para o sujeito. Quando o sujeito é universal, a premissa é universal. Olha aí, todo homem é mortal. Quando o sujeito é particular, a premissa é particular. Olha aí, alguns carros são brancos. Então, como é que você identifica uma premissa? Se ela é universal ou particular? Olhando para o sujeito. Sujeito universal, premissa universal. Sujeito particular, premissa particular. É isso aí.
Outra observação. Termos nominais são sempre universais quando na condição de sujeito. Quando eu digo Sócrates é homem, bem, você vai perguntar, mas não tem todo Sócrates, alguns Sócrates. Olha, se tiver alguns Sócrates é homem, aí você pode ter certeza que no caso vai ser particular. Mas quando tiver só Sócrates é homem, vovó é rica, como esses termos são nominais, eles são considerados universais. Então, termos nominais são considerados termos universais, o que faz com que Sócrates é homem seja uma premissa universal, assim como vovó é rica também seja considerado como premissa universal, ok?